Vamos entender então um pouquinho mais sobre o menu de efeitos do SoundForge. Clicando em efeitos, a primeira opção, Acoustic Mirror, e a última, Wave Hammer, vão ser abordadas no módulo 2. Amplitude Modulation. Amplitude Modulation serve para você ajustar o ganho de sinal em uma determinada frequência. Isso pode ser útil para você criar algum tipo de efeito. Então, resetando aqui o gráfico, você pode criar pontos e através desses pontos a modulação vai ser criada. Movi o arquivo original com efeito. Ok. Então eu tenho as opções de quantidade de arquivo original, seco, arquivo, quantidade de saída de efeito e amplitude, quer dizer, a quantidade de efeito de modulação que você está jogando em cima desse arquivo. Blend Graph Edges vai ajudar a eliminar algum tipo de clique que possa aparecer nessa modulação. Você pode modular a frequência que você quiser, usar também um pan estéreo e ainda fazer um corte de graves nessa modulação que você está fazendo. Ok. Selecionei aqui essa locução. Áudio. Efeitos, coros. Coros, flanger, phaser, são efeitos que na verdade são originários do delay. O chorus nada mais é que um conjunto de delays que dá esse efeito de chorus. Ele é usado para fazer um efeito de coral, várias vozes ou vários instrumentos. Ok? Tem os presets prontos como todo efeito do SoundForge. Áudio digital. E tem os controles de entrada de ganho, quantidade do arquivo original seco, quantidade de coros em chorus out, saída de coros, inversão de fase tanto do chorus quanto do feedback. Para que serve isso? Inversão de fase muda a polaridade desses arquivos de áudio. Embora não mude o som, ele mudando a polaridade, ele pode evitar um problema chamado cancelamento de fase, que acontece quando duas frequências parecidas se encontram dentro desse arquivo de áudio e se eliminam, causando um tipo de buraco. Ok? Então, para não acontecer isso, se você tiver com um efeito de cancelamento de fase, que é comum, você pode ter essas opções aqui então marcadas para inverter a polaridade do arquivo. Quantidade de feedback. Áudio digital. Que é a extensão desse chorus. Dinâmica do som. Quantidade de saída de delay de chorus. Áudio digital. Dinâmica do som. Modulação e profundidade de modulação. E um atenuador de frequências agudas, que você pode determinar a partir de que momento. Para que serve isso? Se estiver muito brilhante o chorus, você pode vir aqui e mudar esse valor para atenuar esse brilho. Áudio digital. Delay Echo, dois tipos. Começar pelo simples, pela parte de baixo. É o efeito de delay comum, de eco. Vamos ver. Áudio digital. Dinâmica do som. Tecnologia digital. Então, que controles você tem aqui num delay simples? Quantidade do efeito original, quantidade de saída de delay e tempo de delay. Você ainda pode aumentar a extensão e clicando aqui em multiple delays, ele vai adicionar um outro feedback diferente. Áudio digital. Dinâmica do som. Tecnologia digital. Do som. Tecnologia digital. Áudio digital. Dinâmica do som. Dinâmica do som. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Ok. Delay multitap é uma opção de delay que você pode criar vários delays simultâneos com tempos diferentes. Você pode criar manualmente todos, é só clicar sobre o número do delay e começar a fazer os ajustes. Mudar para o segundo delay, você vai aqui em Number of Taps, muda para o 2 e faz os ajustes necessários no delay 2. Vamos trabalhar aqui com alguma coisa já pronta?
Por exemplo, aqui foram usados 6 delays diferentes para compor esse efeito. Vamos ouvir e ver o que é isso. Áudio digital. Dinâmica do som. Tecnologia digital. Áudio digital. Ok. Então a gente tem a entrada, o ganho, certo? Quantidade do arquivo seco, quantidade de efeito, taxa de modulação, de profundidade, de feedback, como os outros delays, um corte de grave também, que pode ser ajustado, quantidade e números de delays que você quer colocar ou adicionar, e para trabalhar com cada um é só clicar aqui nesse slidezinho. E ainda tem o volume para cada delay que você aplica, que você pode ver graficamente aqui sendo aplicado. Ok? Em efeitos ainda, distorção. Distorção, como o próprio nome diz, é adicionar uma distorção a um arquivo de áudio. Tem um arquivo original, vamos clicar aqui em Bypass para ouvir ele sem efeito e com efeito, a distorção. A distorção então pode ser ajustada criando pontos, você pode usar alguma já pronta. Geralmente é usado esse efeito de distorção no SoundForge para criar algum tipo de efeito, adicionar algum tipo de ruído necessário para você criar o som que você quer. Ok? Quantidade de som seco, quantidade de efeito aplicado. Um corte de graves e uma modulação. Uma parte importantíssima dentro dos efeitos é a parte de compressão, aqui em Dynamics, que pode ser tanto gráfica quanto multibanda. Ok? Clicar aqui em gráfica. O compressor serve para você aumentar o ganho total de sinal. Ou então, para se usar uma limitação. Dentro de um vocal, por exemplo, tem uma clipagem, ou dentro de uma mix inteira, tem algum pedaço que está um pouquinho saindo do volume desejado, certo? Então você pode usar o compressor tanto como limitador, tem um preset aqui de limitador, ou então para compressão mesmo. Você tem aquele vocal que o vocalista está variando muito na altura daquele sinal, de repente ele canta um pedaço está baixo, ele canta um outro pedaço está alto, e ao invés de fazer aquela pilotagem na mesa, você vai simplesmente aplicar uma compressão nesse vocal, nesse baixo, ou então nesse arquivo de áudio que você está trabalhando, para trazer um volume uniforme a ele, ok? Entender um pouquinho como é que ele funciona. Threshold, que é a parte mais importante, é o ponto aonde o compressor vai começar a atuar, ok? Então, naquele determinado ponto, naquela determinada altura, o compressor vai começar a agir. Quanto menor o threshold, mais compressão você vai ter. Por quê? Porque você vai estar aplicando aquela compressão em todo o sinal, desde aquela altura mais baixa até a mais alta. Então, se você quer só limitar alguma coisa, você vai colocar o threshold lá em cima. Ataque é como o compressor vai se comportar a partir do momento do threshold, a partir do momento do ponto de compressão. Release seria o quê? A extensão desse efeito de compressão. E ratio é o nível lá em cima, que você pode ver pela parte gráfica, onde essa compressão vai atuar. Então a diferença entre o ratio e o threshold é exatamente o ponto de compressão, ok? Entendendo isso, você pode usar o compressor da melhor maneira possível. O recomendado seria usar os presets. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema com relação à compressão, comece pelos presets de compressão 3x1, de compressão 2x1, ou o compressor gate, que funciona mais ou menos como aquele portão, ok? Vamos dar uma olhadinha. Tentar aqui um 2x1. Dinâmica do som. Dinâmica do som. Vou colocar em bypass aqui para ouvir o sinal original. Dinâmica do som. Então você percebe um peso, uma altura que foi adicionada a esse sinal, ok? Para resetar o gráfico, clica aqui em Reset Graph.
sincronização de ganho estéreo e um ganho automático de compensação. Ok? A saída aqui do efeito total. Dinâmica do som. Então você pode aplicar essa compressão tanto graficamente como ir pelos presets e fazer as regulagens que você necessita. Dinâmica do som. Dinâmica do som. Sempre lembrando para tomar cuidado com a clipagem. Caso essa compressão seja muito alta, dinâmica do som. Pode haver uma clipagem e isso não é recomendado, porque vai distorcer o sinal. Ok? Já na parte multibanda, já é mais usado para você comprimir uma certa parte desse arquivo. Seria diferente do limitador, onde você age lá em cima do threshold, que você coloca um ponto lá em cima. Aqui no multibanda é para você conseguir comprimir uma certa frequência dentro desse arquivo de áudio. Recomendado sempre usar os presets, tá? Que pode ser tanto para reduzir aquela parte explosiva de uma voz, ok? Quanto tanto para você tirar aquele DS. Nessa parte de compressão, é melhor você começar pelos parâmetros, pelos presets já prontos, para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Os comandos são mais ou menos parecidos. Threshold é o ponto, amount é a quantidade, o ganho total, ataque, da mesma forma que o outro, release, e aqui você pode escolher que tipo que você quer nessa parte de multibanda. Se vai ser na parte grave, na parte aguda, ou você vai escolher qual que é essa frequência que você quer agir nessa compressão. Ok? E ele é multibanda porque você pode aplicar 2 ao mesmo tempo. Tá? Você consegue aplicar até 4 de uma mesma forma. Ok? Você tem todos esses parâmetros para você conseguir mexer de uma forma mais complexa na compressão. Esse compressor ele é mais difícil de usar, porém ele é mais versátil. Ok? Se você quiser usar mais de um compressor, é só você clicar aqui, ó. Banda 2 está bypass, quer dizer, desligado. É só você clicar aqui e ele vai ligar. No 3 e o 4, mesma coisa. Ok? Envelope já seria um efeito, justamente como o nome diz, para fazer um envelope dentro de um arquivo de áudio. O que é isso? Determinar graficamente aonde você quer que aquele arquivo seja mais alto ou mais baixo. Isso pode ser interessante para você criar algum tipo de efeito de percussão ou qualquer coisa que necessite de um envelope num arquivo de áudio. Para entender melhor, peguei esse arquivo 440. E vou colocar nele esse efeito de percussão. Olha como é que fica. Quer dizer, naquele ponto, ele foi até um determinado volume, depois ele abaixou. Isso pode ser interessante para você criar algum tipo de efeito que necessite de um envelope. Para você criar pontos, é só clicar com o lado direito aqui em cima da faixa laranja, Add Point, adicionar ponto, e você pode criar os pontos necessários para fazer aí o seu envelope da maneira que você quiser. Ok? Vamos continuar falando então do menu de efeitos do SoundForge. Clicar em Efeitos, Flange Wah-Wah. Flange, Phaser e Wah-Wah estão juntos nessa versão do SoundForge. São efeitos semelhantes, porém diferentes.
Em Flanger você vai ter aí a frequência, profundidade, saída com efeito, saída do arquivo original, em phaser, centralização da frequência que você quer mexer, ressonância em porcentagem e o wah-wah também. Gaper Snipper causa uma fenda, uma abertura, ou um tipo de modulação que pode ser usada também para criar algum tipo de efeito. Vamos ouvir. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Então o Gaper Snipper vai ser usado então para inserir fendas ou cortar pedaços dos arquivos para criar um certo tipo de efeito. Noise Gate serve para você lançar um efeito de portão, de porta, de arquivo de áudio. Como é que seria isso? De repente você tem uma voz super alta no arquivo, ou num volume desejável, e atrás você tem um ruído, algum tipo de ruído. Você pode aplicar um Noise Gate para fazer com que esse arquivo, essa porta, seja aberta para esse áudio ser ouvido apenas num determinado momento, num determinado volume. Então, quando a pessoa começa a falar, o Noise Gate vai abrir, vai liberar aquele sinal. Isso é interessante para você limpar algum tipo de arquivo que tenha esse tipo de problema. Ok? Tecnologia digital. Em pitch, bend, você vai pegar e fazer uma alteração de pitch baseada num bend gráfico, que você pode criar clicando com o lado direito sobre aqui essa linha laranja e adicionando os pontos necessários para o seu pitch. Ou você pode também pegar os pitches prontos, ok? Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Em range, você vai alterar a amplitude dessa modulação. Você pode também preservar a duração original do arquivo. Ok? E usar alguns dos presets prontos também. Baixar uma oitava, aumentar uma oitava. Mas aqui no caso do bend, é só para realmente pegar um pedaço, uma parte daquele arquivo e fazer uma alteração de forma gráfica. O mais usado mesmo, vamos usar esse arquivo tecnologia, para usar um pitch shift. O pitch shift, sim, é bastante usado e vai modificar a nota daquele arquivo de áudio, ok? Aqui uma oitava para baixo, aqui uma oitava para cima e aqui também em termos de porcentagem dentro dessas partes que podem ser alteradas, ok? Você pode ainda aplicar um filtro, caso seja necessário, e clicando aqui em Preserve Duration, o que vai acontecer? Mesmo mudando, vamos diminuir aqui. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Quer dizer, clicando em Preserve Duration, ele vai trazer, mesmo alterando o pitch daquele arquivo de áudio, ele vai manter a mesma duração de tempo daquele arquivo, que pode ser interessante. Você pode também mudar nessas opções aqui, entre baixo e alta. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. A precisão. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital.
a precisão desse pitch que está sendo aplicado. O mais interessante e mais importante a ser dito na aplicação de pitch shift é depois que você selecionou aquele pedaço e está aqui ouvindo como está ficando esse arquivo, você tem várias opções aqui de modo que devem ser respeitadas tanto para a música, quanto para a fala, quanto a instrumentos solos. Você tem que fazer aqui várias experiências para na hora que for aplicado esse pitch, ocorra o mínimo de distorção possível. Vamos ver? Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Quer dizer, eu tive um resultado melhor com essa aqui. Ok? Em efeitos ainda, o tradicional reverb, que além de ter os presets mais usados, tecnologia digital. Além de ter os presets mais usados, o reverb também tem outras formas de ser regulado. Pode ser regulado também como os outros efeitos do SoundForge manualmente. Então, que opções que eu tenho aqui? O tipo de modo de reverberação, aqui a quantidade de arquivo seco original, quantidade de reverb, early out, são as reflexões iniciais. O que é isso? São as reflexões emitidas, as primeiras reflexões da reverberação emitidas. É quando o reverb começa a agir. E aqui você tem a quantidade dele. O tipo dessas reflexões iniciais que você quer, que aqui vão ser aumentado cada vez mais o valor. Quanto maior o valor, a simulação do ambiente é bem maior. A parte de decay, que é o tempo que esse download vai agir. Um pré-delay, também relacionado com as reflexões iniciais. Tecnologia digital. Atenuação de frequências tanto graves quanto agudas, porque esse reverb, quando aplicado, pode trazer muito grave ou muito brilho que você queira retirar. Ok? Não tem segredo o reverb. E o último aqui da parte de efeitos desse nosso módulo, o vibrato. O vibrato traz um tipo de vibração que pode ser usada para instrumentos ou para qualquer outro tipo de efeito. Tecnologia digital. 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 Vamos aplicar ele nessa trilha e ver qual o efeito. Quer dizer, enfim, podem ser criados vários tipos de efeito usando o vibrato ou qualquer um dos efeitos e processamentos disponíveis no SoundForge. Ok?